Boa noite, irmãos e amigos, boa noite, amada Igreja Batista do Jardim Jussara. Por conta das últimas restrições, nós não podemos nos reunir durante um tempo, nós não podemos ter a presença dos irmãos dos cultos de domingo à noite e nós não podemos fazer a transmissão ao vivo do nosso culto de quinta-feira. Eu achei por bem começar a gravar esses vídeos, são vídeos curtos, a gente vai tentar refletir junto dentro de alguns textos bíblicos. Eu gostaria de compartilhar alguns textos com os irmãos, para ainda nos mantermos como família unidos em torno do mesmo pensamento, para participar do culto doméstico dos irmãos, para estarmos todos juntos e próximos como família de Deus. Eu gostaria de compartilhar o texto que está em Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 30. Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 30. Enquanto os irmãos procuram a Bíblia, procuram o texto dentro da Bíblia, gostaria de pedir aos irmãos que puderem curtirem o vídeo, compartilharem o link do vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também saibam que a gente está fazendo esses vídeos. E os likes, os comentários nos ajudam bastante o canal da igreja a ter os nossos cultos assistidos, a que ele chegue a mais pessoas, a abençoar mais pessoas com essa palavra de bênção. Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 30. A versão que eu uso é a nova versão transformadora. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem o texto que diz o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz, que a fé traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberão o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Isso é Paulo relatando aos Filipenses. Vamos orar? Deus Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra que tem chegado aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Faça a tua vontade sobre nós, ó Pai, que essas palavras cheguem ao fundo dos nossos corações e sejamos feitos capazes de colocá-las em prática e entendê-las por completo através do teu Espírito Santo. Obrigado pela igreja que nos assiste, obrigado por quem compartilha e por quem curte o vídeo. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra que vem através do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Algumas curiosidades que eu achei interessante, alguns pontos bem específicos dentro dessa palavra. Primeiro, que Paulo acreditava, ele coloca nos primeiros versículos, acreditava que não fazia diferença se ele permanecesse vivo ou se morresse. Ele já dizia, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele mesmo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele ainda coloca aqui que na verdade não sabia exatamente o que escolher. Estava dividido entre dois desejos, queria partir e estar com Cristo, mas achava necessário estar com os cristãos,
estar com os jovens na fé, estar com aqueles que acabaram de conhecer a Cristo, aqueles que necessitavam de um discipulado maior. Esse é um desejo nobre que nós precisamos ter em nossos corações. Paulo pensava que a vida dele não era tão preciosa para ele mesmo. Muitas pessoas precisavam daquilo que ele fazia. Existe uma máxima de Martim Lutero que diz o seguinte: Deus não precisa das suas boas obras, o seu irmão precisa. E Paulo acreditava que as pessoas precisavam ouvir de Cristo, precisavam conhecê-lo mais, e ele era a pessoa certa para ajudar nesses esforços para que mais pessoas conhecessem a Cristo. E alguns dos filipenses, de outras igrejas também, mas ali principalmente os filipenses, precisavam continuar ouvindo, precisavam continuar sendo encorajados. A igreja de Filipos foi uma igreja muito importante para Paulo, principalmente por ter sustentado ele no período de prisão. E Paulo, ele tenta o tempo todo animar esses irmãos. Mais para frente, eu acredito que em outros vídeos a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas ele tenta animar os filipenses em todo o tempo. Por isso ele fala: por causa de vocês é mais importante que eu continue a viver. Amar os irmãos a ponto de querer que eles sejam conduzidos ao conhecimento pleno da palavra de Deus é um sentimento nobre. Tão nobre quanto querer estar com Cristo. E esses dois sentimentos nós precisamos ter em nós, crescentes, pulsantes e presentes o tempo todo. Ele ainda diz que quando voltasse eles teriam mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tinha feito, pelo que Cristo tinha feito por intermédio de Paulo. Outras pessoas conhecendo a Cristo, outras obras, nós não sabemos, com certeza. Mas aquilo que Paulo tinha em seu coração e em sua mente encorajaria esses cristãos. Ele ainda diz que é mais importante que eles continuassem vivendo em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. As nossas obras, aquilo que nós fazemos em público, mostram quem nós somos. Somos filhos de Deus. Precisamos vigiar dentro daquilo que fazemos em público. Todos nós, a começar por mim. Quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Paulo ele amava tanto aquela igreja que ele queria saber, mesmo que ele não conseguisse chegar, que eles estavam caminhando juntos com Cristo, entre si, como irmãos, como família. Um detalhe nesses versículos, você vai perceber que parece uma mudança de tom. Que Paulo dá um alerta aos filipenses sobre eles serem intimidados pela sua fé, mas dizendo que isso é um privilégio duplo. O privilégio de crer em Cristo, de ter a fé vinda de Cristo, a fé verdadeira, e sofrer por Cristo, por causa de Cristo. Ainda termina dizendo: estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Gostaria de voltar mais um versículo mais uma vez aqui. Vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. A verdade é que nós não sofremos uma perseguição como Paulo sofreu. Nós não sofremos sequer uma perseguição como os filipenses sofreram, ou sofriam naquela época, ou viriam a sofrer. Às vezes nós nem conseguimos imaginar o tipo de sofrimento que aquela igreja passou durante um tempo. Paulo estava preso, sendo tratado pelos irmãos em Filipos. A cadeia naquela época era diferente da nossa época. Não tinha o Estado suprindo as necessidades do preso. Se ele morresse, era problema dele. Se ele não tivesse parentes, ele ia passar por todas as dificuldades. Ia passar fome, ia passar frio. E Paulo não tinha uma família próxima. Pelo menos não onde ele estava preso. Então a igreja de Filipos foi uma igreja que ajudou muito ele. No final da carta ele até agradece. Mas é necessário que nós pensemos nisso aqui.
Nós não passamos uma dificuldade como a igreja de Filipos passou, como Paulo passou. Mesmo que aos nossos olhos, no tempo de hoje, seja um pouco complicado, um pouco difícil da gente passar. Mas essas palavras são tanto para os filipenses, quanto para todos nós, do tempo de hoje. Recebemos o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Vamos começar pelo último ponto. Sofrer por Cristo. Já falei, a gente não sofre por Cristo, não como eles. Mas quando nós enxergamos a nossa vida não sendo da maneira que Deus quer para nós, quando nós enxergamos os nossos pecados nos impedindo de nos achegar a um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Cristo, quando nós somos levados, por vezes, e principalmente em tempos como os de hoje, a reclamação, a murmuração de alguma forma, quando somos levados a isso, nós percebemos o quanto nós lutamos. Isso também é sofrer por Cristo. O próprio Paulo sofria e eu gostaria de colocar esse ponto. Ele mesmo disse: maldito homem que sou. O que quero fazer eu não consigo fazer, mas aquilo que não quero fazer, isso eu consigo fazer. Estava falando justamente sobre o pecado e nós temos isso em nós. E lutar contra o pecado é muito, muito difícil. É muito fácil você se entregar àquelas suas vontades, se entregar a reclamar de tudo, principalmente em tempos como esses. São difíceis? São, mas não são tão difíceis quanto eram antes. Mas quando a gente começa a lutar contra sentimentos como esse, contra a ingratidão a Deus, contra os desejos egoístas, isso tudo nos leva a algum tipo de sofrimento. Isso também é sofrer por Cristo. E nós sofremos porque cremos nele, porque cremos que a obra dele é maior e melhor para nós. Que cremos também, outra máxima de Lutero, que uma masmorra com Cristo é como um castelo, e um castelo sem Cristo é como um inferno. Nós preferimos estar com Cristo. Nós cremos nele, nós cremos, e isso é um privilégio para nós. É um privilégio crermos. Se essa palavra faz sentido para nós, se chega aos nossos corações e nos aquece, nos faz ser família de Deus, nós vamos falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo, se isso nos faz explodir de alegria por termos Cristo e por termos uma família em Cristo, isso é um privilégio gigantesco, é muito bom, e isso vem do próprio Deus para nós. Eu espero que os irmãos em casa estejam entendendo claramente o que eu estou dizendo aqui, a ponto de todos nós entendermos o seguinte: os tempos que nós estamos passando não são fáceis, mas não chegam aos pés do tempo que eles passaram aqui. E tudo isso que nós sofremos dentro de nós é privilégio de Deus para nós. É privilégio crer e sofrer, seja por lutar contra o pecado, seja por ser perseguido de alguma forma, por ser filho de Deus, por decidir andar corretamente. Mas nós precisamos também ter em nossa mente os dois desejos que eu coloquei ali atrás no começo do vídeo, que Paulo tinha e que nós precisamos ter em todo o tempo também. Desejos nobres, de que outras pessoas conheçam a Cristo através de nós, e de estar com Deus, estar com Cristo para a eternidade, porque o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar com Cristo é muito melhor. Que sejam nos dias de hoje ou para a eternidade, é muito melhor. Eu agradeço a atenção dos irmãos até aqui e mais uma vez peço que os irmãos curtam o vídeo e compartilhem para que isso chegue a mais pessoas. Nós teremos o nosso culto transmitido no domingo à noite. Nós ainda vamos acertar a questão do horário, mas os irmãos vão receber o link
quando for a hora, com o horário certo do culto de domingo. Mas nós nos vemos lá, no domingo à noite. Estaremos juntos, mesmo que à distância, nos reunindo em torno da palavra de Deus, para ouvir da sua santa palavra e das suas santas instruções para nós. Muito obrigado pela atenção e obrigado pelas orações da igreja. Estaremos juntos domingo à noite. Até lá e fiquem com Deus.